Olá pessoal, está no ar o 7º episódio do Pode Inovar na FAPES, o nosso podcast de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo para vocês. Meu nome é Igor Gonçalves, eu faço parte da equipe de comunicação da FAPES e hoje, pela primeira vez na nossa temporada de episódios, eu vou apresentar aqui sozinho, estou sem minha parceira Samantha Nepomuceno, que está com um probleminha de saúde, sem voz, mas melhoras para ela, que ela possa estar com a gente no próximo episódio aqui participando desse bate-papo. Mas se a gente não tem Samantha, a gente tem dois convidados especialíssimos aqui, que prometem, com duas contemplações inéditas para o nosso estado, prometem elevar aqui o patamar da CTI do nosso estado. Vou começar pelo professor Marcelo Segato, da UFES, ele que é o coordenador do primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo na área de fotônica, né? O projeto multidisciplinar foi aprovado de forma inédita no edital do CNPq. Seja muito bem-vindo, Segato. Obrigado, Igor. Temos também aqui do lado o Douglas Almonfrey, acertei a pronúncia? É assim? Que é professor do IPES, coordenador geral da proposta do primeiro Parque Tecnológico do Espírito Santo, né? Aprovado no edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? MCTI, por meio da FINEP, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Certinho. Então seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Então vamos começar aqui nesse bate-papo, que tem muita coisa boa para falar. Vou começar por você, Segato. Eu queria que você explicasse para a gente como foi esse processo de idealizar uma NCT no Estado, né? Quando e como surgiu isso e quais foram os obstáculos que vocês percorreram nesse caminho até chegar nesse momento em que virou realidade, né? Que foi aprovado agora no meio desse ano. Se eu te falar que tem mais de 20 anos, não é mentira, é verdade. Olha aí, Nós é muito tempo. começamos a trabalhar. Na verdade, essa ideia nasceu no Laboratório de Telecomunicações da UFES, tem realmente 20 anos. E a gente começou a agregar algumas pessoas e alguns outros laboratórios com o objetivo de desenvolver o que a gente chama de fotônica, né, que é a ciência da luz. Então, em 2022, nós aprovamos um projeto no MCTI chamado CISFOTON. Então, nosso laboratório foi qualificado entre os 11 laboratórios do Brasil em fotônica. Então, nosso laboratório hoje ele é referência em fotônica no Brasil. E aí, esse projeto, junto com o MCTI, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente resolveu, quando teve o edital, antes de ter o edital, nós já tínhamos o plano de ter o Centro de Inovação em Fotônica na UFES. Então, era um projeto basicamente para o Estado do Espírito Santo, mas centrado na universidade. Quando veio o edital do CNPq, a gente entendeu que tinha que crescer um pouco mais, e aí foi buscar, como a gente estava falando antes, né, Douglas, parcerias já existentes, fora do Estado, e também parcerias fora do Brasil. A gente conseguiu juntar, o que facilitou muito, e esses editais são complexos para você montar o edital, o que facilitou muito é que nós já tínhamos, graças ao nosso pessoal de comunicação, nós já tínhamos um bom material pronto para poder ter a base para escrever o projeto. Então ficou bem mais fácil, a gente conseguiu dentro do tempo. A concorrência foi extremamente alta, né, nacionalmente, mas a gente teve a sorte, eu acho que o bom trabalho também de ter aprovado o Instituto. Assim, só antes de passar para o Douglas, qual que você acha que foram os principais obstáculos mesmo, assim, os maiores desafios que teve para se concretizar, assim? Porque, como eu disse, é a primeira vez, né, que a gente vai ter o NCT, então imagino que foi um trabalho longo até chegar a esse período e tem que ter passado por muitos obstáculos aí. Eu costumo brincar dizendo que eu adoro quando as pessoas me dizem não. Tipo, eu quero comprar um carro, a pessoa fala não. Aí, de certa forma, a gente consegue comprar um carro. O maior obstáculo é que as pessoas não acreditam que o Estado do Espírito Santo consegue fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente começou a discutir o projeto, nós abrimos a discussão com professores do Paraná, de São Paulo, e todo mundo achava que a gente ia ser, mais uma vez, como eu já participei de vários, um dos laboratórios que participaria do projeto. Dessa vez a gente fez o contrário, a gente falou, não, nós vamos submeter, mas nós queremos a coordenação porque a gente quer ter o primeiro projeto. Aí você não faz esse projeto sem anuência da reitoria, sem conversar com os colegas, sem conversar com... No caso da UFES e o IFES, a gente sempre trabalhou muito junto, sem conversar com algumas pessoas no IFES também, e sem conversar na FAPES. Uhum. Então, acho que as dificuldades vêm, mas, de certa forma, como eu disse, é um projeto de 20 anos, a gente já vinha conhecendo essas dificuldades, elas foram não eliminadas, mas elas foram amansadas, sim, digamos mitigadas assim, aí, né, ao longo do tempo. Exatamente. Certo. Douglas, para você, eu quero que a sua primeira participação, você já diga para a gente, conceitualmente, o que é um parque tecnológico que está vindo aí? O Parque Tecnológico ele é um hub de inovação, né? Ele vai agregar diferentes atores do ecossistema de inovação do Estado do Espírito Santo, sobretudo o Estado do Espírito Santo. Né? O objetivo do Parque Tecnológico é
alavancar as ações de inovação do Estado. Tem um dado interessante, que o Espírito Santo, per capita, é o segundo estado mais industrializado do Brasil, mas ele é apenas o 7º no ranking de inovação. Está atrás de todo mundo do Sul, do Sudeste e do Distrito Federal também, né? Então, a ideia do Parque Tecnológico é diminuir esse gap, trazer a inovação, né, junto das ações de industrialização que o Estado do Espírito Santo vem passando desde a década de 60, 70. Entendi. O Parque Tecnológico, a gente imagina assim, que envolva muita gente, né, naquele espaço. Sim. Desde as instituições de ensino, né, instituições de fomento, como a FAPES, enfim, pessoal que queira, investidores, enfim, é muita gente envolvida num local só. Como é que você acha que isso pode colaborar, enfim, a gente ter um espaço desse no Espírito Santo para ter essa conexão direta, né? Da pessoa que vai estar fazendo a inovação, da pessoa que quer investir naquilo. Como é que você acha que isso pode colaborar agora, ter aquele espaço para essas pessoas estarem, de fato, juntas naquele mesmo local, negociando, enfim, e trocando ideias, experiências? Como você acha que pode ter esse impacto, assim? Você tocou num ponto aí central, que é o seguinte: apesar do Espírito Santo estar em 7º lugar no ranking de inovação, existem vários habitats de inovação já no Espírito Santo. O que está faltando é a palavra-chave, é a aglutinação. Então, o Parque Tecnológico, apesar dele ser uma iniciativa do IFES, está nascendo dentro do IFES, ele não é do IFES. Isso é muito importante que seja dito. Né? Ele é do governo do Estado, não, é do Estado do Espírito Santo. Então, são duas propostas, inclusive, que conversam. Né? E, então, o nosso trabalho lá é o quê? É criar um ambiente favorável, né, para que as várias ações de inovação tenham serviços ali dentro que vão potencializar as ações delas. Né? Entendi. Então, é prover serviço. Claro, claro. Segato, você estava falando aqui, a gente está falando da NCT e a área é a fotônica, né? Sim. E para muita gente, talvez isso seja, o que é fotônica, né? Quais aplicações podem ter disso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, quais as aplicações da fotônica e o que vocês prometem explorar nesse NCT, que pode até virar... Você disse que já é uma referência, né, nacional, mas que vocês podem explorar e evoluir, né, além. Todo documento que a gente escreve sobre o Instituto ou o Centro, a gente começa explicando o que é fotônica. Porque o nome que foi criado, de certa forma tem pouco tempo, ele foi criado para parecer com eletrônica. Eletrônica é manipulação de elétrons. Ninguém usa mais isso, né? Virou um nome tão comum para a gente que a gente usa eletrônica para absolutamente... meio eletrônica, na verdade não é eletrônica. É verdade. A fotônica faz a mesma coisa com a luz. E a unidade básica de luz chama fóton. Então, o nome fotônica é a ciência de manipulação da luz. Onde tem a fotônica? Na iluminação, na tela que a gente está vendo aqui, nas pessoas que estão nos vendo, na câmera que está nos filmando, na fibra ótica que passa e leva informação até as pessoas. Então por várias áreas aí, né? Onde tem atividade medicina, humana, talvez, laser, né? Essas coisas. O que cresceu muito, assim, onde cresceu muito recentemente? Em iluminação. Porque até uns anos atrás, a cor azul não era a cor que o ser humano conseguia produzir. E aí, quando se conseguiu criar o que chama de LED azul, se mudou, foi possível produzir luz branca, que é o que a gente usa em geral para iluminação. Então, houve uma explosão da fotônica a partir daí, também da fibra ótica, mas a fibra ótica é algo que já vinha acontecendo há 40 anos. Então, é um avanço tecnológico constante, extremamente rápido, mas ele é quase imperceptível. A gente só foi tomar ciência da fibra ótica por causa da pandemia, quando começou a surgir a fibra ótica chegando na casa das pessoas. Só que é um sistema que existe desde a década de 70. Já vem de muito tempo, né? Então, meu sonho um dia é falar assim, olha, já não preciso mais explicar o que é fotônica, porque o nome já virou, vai demorar muito. Entendi. Dentro desse NCT aqui no Espírito Santo, vocês vão explorar alguma dessas vertentes em específico ou não? Os estudos vão envolver tudo? Vamos. Na verdade, quando o INCT foi aprovado, eu fui estudar os outros INCTs, porque é uma rede de INCTs que tem no Brasil. Existem vários INCTs na área de fotônica, tem 3 ou 4, felizmente a gente conhece. Essa comunidade, mesmo na área de inovação, é uma comunidade relativamente pequena no Brasil, né? Você acaba conhecendo as pessoas. O nosso INCT é o único INCT que é voltado para criar a indústria da fotônica no Brasil, no estado do Espírito Santo e no Brasil. Nosso objetivo é usar a pesquisa que a gente faz, aí na sua linguagem seria uma deep tech, né, criação de deep techs, criar no Brasil, e principalmente no estado do Espírito Santo, indústria que ganhe dinheiro vendendo coisas ligadas à produção de luz. Então, dá um exemplo. O Brasil tem fábrica de tela, tem uma multinacional no Brasil que fabrica tela, mas não tem uma fábrica brasileira. O Brasil fabrica chip para chip eletrônico. Ainda fabrica em escala muito, muito embrionária um chip de fotônica.
No nosso projeto, a gente quer desenvolver a indústria na área de energia, na área de circuitos integrados fotônicos, na área de comunicação, transformação da indústria também é uma área que interessa muito para a gente. Então, o nosso foco do NCT foi exatamente virar o jogo acadêmico. Então, assim, a gente já sabe que o grupo que está lá produz e produz bem. Então, todos os grupos que estão no NCT, seja brasileiro ou fora do Brasil, são referência nas suas áreas, mas a indústria em si brasileira, ela não desenvolve. Então, nosso objetivo é exatamente trazer como usar o conhecimento que a gente tem para desenvolver. Por isso que eu acho, quando eu vi o seu projeto sendo aprovado, que eu dei uma lida nele, eu falei, os dois projetos têm bastante a ver aí, né? bastante interseção. Como a gente não teve tempo de conversar ainda, eu sabia que uma hora a gente ia conseguir. Já estamos aqui dando o primeiro passo. Exatamente. Douglas, acredito que num parque tecnológico, uma maior parte do investimento, pelo menos inicialmente, a gente vai ser na estrutura, né? Porque vai ser num lugar novo, vai ser aqui em Jardim da Penha, né? Perfeito. O local. Mas eu queria saber para você, para além da estrutura física, onde o investimento pode chegar, assim, né? Como é que esse projeto pode se movimentar além das... Acredito que vai gastar muita coisa para fazer, como a gente já vem falando, porque tem que pegar um local novo, enfim, fazer. Mas para além disso, assim, existem mecanismos de apoio, de capacitação que pode vir junto com esse parque tecnológico? Então, o recurso que nós solicitamos foi fracionado, né, só para exemplificar num exemplo menor, né? O recurso que nós solicitamos, parte deles é para serviço. Então, você tem assessoria jurídica, contábil, organização de eventos, porque, como o professor falou, vamos ter que fazer várias conexões. Então, vai ser mesmo sentar e conversar. É o cafezinho. Claro. Sentar e conversar, explicar para as pessoas a proposta, mostrar aonde, por exemplo, as indústrias elas têm que entender por que elas têm que estar dentro de um parque tecnológico. Claro. Entendeu? O parque tecnológico vai gerar uma série de facilidades, né? E conexões com diversas entidades de inovação, né? Empresas, startups, enfim, que estão incubadas. Incubadoras que podem estar lá dentro, não só a incubadora do IFES, obviamente, né? Como eu disse, apesar do IFES ter um protagonismo por estar colocando essa proposta aí à frente, mas nós queremos vários elementos ali dentro, né? Precisamos de várias entidades ali dentro do parque tecnológico. Então, assim, toda sorte de serviço, né? De assessoria, nós estamos também procurando aí, vamos dizer, empresas que já têm sucesso na implantação de parque tecnológico. Né? Santa Catarina, por exemplo, é muito forte nisso, né? Então a gente tem conversado bastante com o pessoal de Santa Catarina. Até uma coisa também que eu ia perguntar, se vocês já estão vendo alguns modelos para ser aplicado aqui, né? Se dá para pegar modelos de outros estados e aplicar aqui. Sim, o parque tecnológico, eu brinco, né, que ele tem uma receita de bolo. Né? Você tem uma base ali da onde você não pode fugir. É claro que você vai trazer para o cenário do estado. Nosso estado é forte no agronegócio, economia azul, né? Metalurgia e materiais. Então, nós temos que desenhar o parque tecnológico para essa área. Agora, fotônica, né, professor? Então, nós temos que desenhar o parque para atender as necessidades do Estado do Espírito Santo. Mas a receita de bolo é muito padrão, né? Sim, você tem que ter uma estrutura de governança enxuta no início, né? Eu brinco que a única coisa que nasce grande é filhote de elefante, né? Então, você tem que começar... começar pequeno pensando grande. Então, tem que montar uma estrutura. Nós tivemos aí vamos dizer assim, a sorte, né? A graça de ser contemplado aí com a estrutura do EBC, né, dos antigos galpões do EBC, que traz aí uma pujança para a gente, mas também traz alguns desafios, né, de estruturação, como você falou, a questão da infraestrutura ela é importante para nós, sobretudo por conta dos galpões. E, enfim, é basicamente isso. Eu queria só fazer não sei se vai estar no script aí, mas mesmo se não tivesse, está livre do histórico, né, dessa proposta, né? Eu achei interessante que o professor Marcelo ele começou a proposta, desde o início você está no início da proposta do INCT, vamos dizer assim, né? No meu caso, vários servidores trabalharam para chegar a esse momento, né? Então, é uma ação que realmente começa no início dos anos 2000, ali, vamos dizer assim, com a criação da Facto, que é a fundação do IFES, né? Que hoje tem papel central no Parque Tecnológico. O nosso Parque Tecnológico, para entender, é um programa de extensão, né? Então, a gente não tem uma instituição jurídica, né? Quem faz isso é a Facto. Né? Isso já faz parte da receita de bolo. Tem muita gente que quer começar uma ação como essa e já fica pensando, eu tenho que ter um CNPJ. Não. Você tem que ter uma organização, como mencionei, começar com uma estrutura enxuta, né, para você depois ter tração. Né? Então, começou com alguns servidores ali no ano 2000, depois veio a criação da GIFES, é o trabalho que o IFES vem fazendo, né, ao longo dos anos aí. Né? Criação da GIFES, polo de inovação, né? E em 2021, iniciação da Cidade da Inovação, que é onde foi passada a guarda dos galpões do IBC para o IFES. Né? Em 2023 teve um financiamento importante da mobilização capixaba pela inovação. Né?
é um aporte ali de 5,5 milhões, que está sendo executado, inclusive, através da FAPES, né, que é um parceiro central aí. Então, assim, o Parque Tecnológico, ele nasce nos anos 11. É uma trajetória longa aí, né? Longa, né? E agora a gente precisa muito desses parceiros, né? Mobilização Capixaba de Inovação, as federações, né? As indústrias, o governo do estado, como eu mencionava para vocês antes do podcast começar, né? Na maior parte das iniciativas de parque tecnológico, o governo do estado é o que faz o maior aporte na fase de investimentos, né? Então, esse pequeno adendo aí. Até nessa questão de gestão mesmo, na hora que ficar ali pronto, como é que funciona isso? É com IFES ou é buscar parcerias para aquilo realmente funcionar sempre? Como é que se dá essa governança ali do espaço, né, quando ele estiver pronto, em pleno funcionamento? É uma governança compartilhada, né? Vai estar lá a Universidade Federal, vai estar lá o FINDES, vai estar uma série de indústrias, né, representadas até pela Mobilização Capixaba pela Inovação, o governo do estado vai ter uma cadeira lá através da SECT, né? Ou, enfim, a questão as definições de quantas cadeiras cada entidade vai ter está em processo, mas vai ter uma estrutura de governança compartilhada, porque como eu mencionei, o Parque Tecnológico não vai existir somente com IFES. Isso aí, em lugar nenhum funciona assim e não vai ser aqui que vai ser, né? Então, vai ser um elemento realmente aglutinador. A gente precisa de todo mundo lá conosco para que essa iniciativa dê certo, porque se ela der certo, vai ser bom para todo mundo. Claro. Então, essa a ideia, né? Uma governança compartilhada. Tá certo. Segato, você falou aqui de diversas coisas que são importantes com esse NCT, né? Que o NCT vai trazendo para o estado, enfim, desenvolvendo padrões de excelência, de pesquisa, de alto nível, né? E você acredita que ao longo prazo, assim, no longo prazo, esse NCT aqui, isso pode colaborar, contribuir para um desenvolvimento sustentável aqui do Espírito Santo? Como é que você pode relacionar isso? Está no nome. Está no nome, né? Hoje não dá para não colocar essas coisas, não é porque é moda, você tem que colocar porque é uma maneira de enxergar como usar, principalmente quando você fala em indústria, e principalmente quando você fala em indústria altamente tecnológica, que é extremamente poluente. Né? Quando você fala em fotônica, fabricar uma tela, fabricar alguma coisa, você precisa trabalhar com elementos químicos que são bem poluentes, isso é uma preocupação. Você vai produzir um painel solar, que é uma das coisas que a gente quer fazer, é um processo siderúrgico. Então, essas coisas precisam ser pensadas antes. A gente tem um plano, obviamente. O que a gente está aprendendo a fazer, eu gosto sempre assim, de ser sincero nas coisas que a gente faz, o que a gente está aprendendo a fazer é transformar aquilo que a gente fez na academia a vida inteira em algo que seja de uso da sociedade. Então, quando a gente fala que a gente quer criar indústria, não é porque eu quero transformar ninguém em bilionário, não quero unicórnio, a gente não quer nada disso. A gente quer que, ao se criar a indústria, se possibilite que as pessoas tenham empregos melhores. Então, dentro do NCT, e aí tem tudo a ver com o parque também, tem toda uma parte que envolve a parte de formação de mão de obra. Então, quem faz parte do NCT aqui no estado, só para dar exemplo, o Instituto Senai de Tecnologia, que é um parceiro bem interessante, e vem conversando, só para você ter uma ideia, eu estou conversando com a FINDES e com o Instituto Senai sobre Fotônica desde 2018. Foi o primeiro evento que a gente fez com eles, foi em 2018, já tem 7 anos. Secretaria de Estado de Educação também, porque a gente quer levar o ensino da fotônica, e aí tem uma parte que fica escondida dentro da fotônica, que chama tecnologias quânticas, e das tecnologias quânticas para o ensino médio. Para que a gente quer fazer isso? Porque é legal ensinar para as crianças, para o ensino médio, física quântica? Não. É porque se eu quero, dentro do Estado, fazer o Estado crescer economicamente, eu preciso ter uma indústria baseada em algumas tecnologias que você precisa de gente com formação para isso. Gente com formação maior tem salários maiores. Consequentemente, você traz mais dinheiro para o Estado. Então, se eu monto uma indústria aqui no Estado para fazer caixa de papelão, eu vou trazer uma quantidade de dinheiro para o Estado. Se eu monto uma indústria que, além da caixa de papelão, faz o painel solar inteiro, eu trago gente qualificada, as pessoas vão ter salários melhores, vão ter vidas melhores, então, de certa forma, ajuda o Estado. Isso, de certa forma, envolve a parte de sustentabilidade, porque para fazer tudo isso, você precisa pensar da maneira que a gente usa os recursos que nós temos. Falei demais, desculpa. Nada, pode falar, isso aqui não tem problema não. Eu fico olhando aqui só para depois lembrar a transição, mas não tem problema não. Douglas, imagino que seja uma curiosidade de todos aqui, minha, do Segato, de todo mundo que está vendo e ouvindo aqui, se há uma previsão do Parque Tecnológico, quando ele vai estar em pleno funcionamento. Tem alguma previsão disso ou não? Você pode falar para a gente? Claro, claro. Na verdade, o nosso planejamento, né, estratégico, como assim dizer, nós já estamos operando na fase de... Estávamos em planejamento, agora estamos na fase de implantação. Claro. A operação, ela, por definição, vai começar assim que você tiver uma primeira empresa instalada ali no parque, né? Como você bem destacou, né, a residência, de fato, é a maior fonte de renda de um parque tecnológico,
mas a empresa vai ter dentro lá um escritório de negócios, né? Enfim, toda a parte de assessoria ali. A ideia do parque realmente é aproximar os atores que estão lá dentro hospedados, né? Então, a ideia é o seguinte, nossa maturidade ela vai ser atingida em 10 anos, né, do planejamento, né? Mas a operação já vai iniciar, a gente acredita aí que com no máximo 1 ano, entendeu? Porque tem a fase também de execução do recurso inicial, onde você tem obras a serem feitas, né? Mas a parte já de negociação já vem sendo feita, até porque nós trouxemos para dentro do Parque Tecnológico o Polo de Inovação, que tem um escritório de negócios que articula com várias empresas, né? Então, são pequenos detalhes aí que faltam realmente para a gente ter a entrada oficial em operação. Informalmente estamos em operação, Sim. mas por definição você precisa ter uma empresa hospedada ali, né? Entendi. Você já toma todo o seu tempo de trabalho com o parque. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu queria perguntar até para os dois aqui, né? Qual o impacto que vocês acham? O impacto esperado em termos de geração de valor econômico, social, dos dois, né? Tanto do Parque Tecnológico quanto do INCT. Qual o impacto que vocês esperam que isso traga para o Espírito Santo? Aí pode começar aí quem... Não, pode começar. Bom, geração de emprego, né, naturalmente. Porque assim, eu falo que o Parque Tecnológico, para ele ser bem sucedido, ele tem que gerar impacto no PIB. Se ele gerar impacto no PIB do Estado, demos certo. Né? E aí, por tabela, vai ter, se você aumenta o PIB, tem geração de emprego, né? Você tem melhoria nas condições sociais do Estado, não é mesmo? Então, esse seria o impacto, assim, finalístico, vamos assim dizer, né? Agora, você tem aumentar o número de conexões entre grandes empresas e pequenos empreendimentos. Então, por exemplo, o IFES hoje ele tem uma rede de incubadoras que está espalhada pelo Estado, tem uma capilaridade muito grande. Quando você falou da questão do ensino da fotônica, eu lembrei que o IFES vem fazendo um trabalho de implantar uma cultura de inovação através da rede de incubadoras, porque a gente acaba chegando em vários municípios, né? Ninguém chega, na verdade. Né? Exatamente. E temos parcerias com prefeituras, com a própria universidade, a gente tem incubadora dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esse trabalho de promoção da cultura de inovação é um trabalho que o Parque Tecnológico vai ter que amplificar, né? Então, promoção da cultura de inovação é um resultado, né? Agora, o resultado finalístico, a gente realmente vê a questão da melhoria da economia capixaba, né? Aumentar o número de soluções inovadoras para o nosso parque industrial também, que é algo que a gente acredita que está faltando um pouco. Eu acho que a gente conseguiu, os dois projetos conseguiram uma coisa que é rara aqui no Espírito Santo, que é quebrar essa coisa que o Espírito Santo não consegue fazer as coisas. Todo mundo fala que o Espírito Santo não tem time de futebol. Esse complexo de vira-lata aí, né? Que diga. Acho que a gente, por uma grande sorte nossa, aconteceu ao mesmo tempo, né? Acho que isso é bom. Sim, é verdade. Que impulsiona, melhor do que né? ter um exemplo, você ter dois. E eu acho que o nosso objetivo é muito, muito similar, só que o nosso foco é sempre na área de fotônica, porque a gente entendeu que essa é uma área que tem um futuro mais prolongado. Existem algumas áreas da tecnologia que você sabe que elas passaram pelo pico e já não vão produzir tanto. Vou dar um exemplo clássico para a gente da eletrônica, a válvula. A válvula foi um boom durante um tempo, durou lá 2, 3 décadas e hoje já nem se usa praticamente mais. Né? A eletrônica vai continuar existindo sempre, a fotônica não existe sem eletrônica, né? Os processos são misturados, mas eu acho que a gente tenta trazer uma indústria que vai durar mais tempo. Então, quando você fala assim, eu quero fazer uma indústria para produzir um chip, como a gente já tem um lá no laboratório nosso, é um chip que no lugar de passar elétron, passa luz nele, é um tipo de tecnologia que não está ainda tão no dia a dia das pessoas, mas em breve seu telefone celular vai ter um chip fotônico dentro dele. Então, é essa duração. Por isso que é importante não ter só o Instituto, o Instituto faz essa ponte da academia com o mundo externo, né, a academia, mas ter também o parque, principalmente que eles consigam conversar. A vantagem, por outro lado, do Espírito Santo é que, em geral, essas pessoas são conhecidas, se conhecem há muitos anos. Você estava falando da Facto, eu já roubei uma pessoa da Facto, que é o Renato Tanuri. O Renato Tanuri, na verdade, ele foi do Labtel lá nos primórdios, há 20 e tantos anos atrás. Ele saiu da Facto agora, eu já sabia que ele ia sair. Ele teve já lá no Labtel, inclusive, com um colega do IFES dele lá também, exatamente para nos ajudar, porque ele tem esse conhecimento que nós não temos. Ele ganhou, ao longo dos anos, como professor, um conhecimento à frente lá da Facto, que é importante para o nosso instituto também. Então, ele também vai nos ajudar nesse sentido. Legal. E para alunos e jovens pesquisadores, que oportunidades que o INCT oferece, assim, para além de bolsas, né? Mas pode participar, talvez, de pesquisas ali em grupo? Para esses jovens, como é que eles agregam ali, se é que é pensado nisso, dessa forma? Pensado. Vou te dar um exemplo financeiro, inicialmente, depois... No nosso, você fala que não tem bolsa, né? Não tem. No nosso contrário, eu tenho 5 milhões de reais em bolsas, total.
essas bolsas são distribuídas, isso para mim é extremamente importante, porque é um marco também para alunos de ensino médio a pós-doc. Ou seja, eu tenho bolsa para aluno de ensino médio, no piloto que a gente vai fazer com o Estado do Espírito Santo, eu tenho bolsas para alunos de graduação, eu tenho bolsas para mestrado, doutorado, gente para trabalhar das DTIs, né, como a FAPES opera muito, e tem até o último nível que você pode dar de bolsa, é quando você sai para fazer um pós-doutorado. Então, nosso objetivo ele é bem amplo, assim, de formação, pegar... o aluno, nós fizemos o ano passado um piloto com 3 alunos da rede pública do Estado, deu certo em um ponto, a gente aprendeu bastante, sabe como melhorar, mas a gente quer pegar a vantagem desses projetos que não é bolsa para uma instituição. Então, eu vou ter bolsista da UFS, como a gente já faz nos projetos FAPES, eu vou ter bolsista do IFES, eu vou ter bolsista da Unicamp, eu vou ter bolsista de vários locais. Vou poder mandar um bolsista, um recém-doutor para fazer um pós-doc na China, nos países que a gente tem que fazem parte do nosso projeto. Não tem como falar em impacto tecnológico, não tem como falar em desenvolvimento de indústria sem falar na formação de mão de obra. Hoje, quando as pessoas falam está faltando engenheiro, não está faltando engenheiro, está faltando um ensino básico de qualidade, que agora, infelizmente, o Estado do Espírito Santo está conseguindo melhorar. Mas o investimento no básico faz com que o Estado do Espírito Santo é um celeiro. Basta você olhar a Olimpíada de Matemática de gente capacitada para a área de tecnologia. A quantidade de medalhas que os capixabas ganham, aí tem que dar um mérito à Secretaria de Educação, que faz esse trabalho, na Olimpíada de Matemática, é superior a outros estados, percentualmente, obviamente. Essas pessoas vão para onde? Quando você conversa com a CEDU, está vindo gente de fora do estado buscar esses meninos e meninas com 18 anos de idade para ir para fora do estado já. Essas pessoas têm que ficar aqui, porque elas vão ajudar muito mais. Muito importante. Só fazendo uma escadinha que o professor Segato falou, essa questão da base, né? O parque tecnológico está lá na ponta. Então, ele jamais existiria se no Espírito Santo já não houvesse já um trabalho, né, no âmbito de produção de tecnologia. Então, o parque tecnológico que ele quer fazer é trazer essa base, né, que hoje muitas vezes, né, agora o grupo de vocês talvez não, porque já está muito avançado, né, mas no passado, quantas pesquisas que não acabaram numa gaveta por não ter oportunidade? Não, a grande maioria. A grande maioria. Então a gente quer trazer as grandes empresas para dentro do parque tecnológico, os centros de pesquisa delas, para colocar em contato justamente com um grupo como, por exemplo, do Marcelo Segato, para facilitar, criar a conexão empresarial, né, com as iniciativas para transformar a pesquisa em inovação, porque ela tem que gerar valor. Né? Uma vez que ela gera valor, você tem ali inovação. Então, a nossa missão é justamente essa, né? Trazer as empresas para dentro para diminuir a distância. Né? A gente sabe que, infelizmente, e até colocar contato entre essas pessoas também. Quantos alunos seus já te apresentaram um projeto que poderia ter virado um... É verdade. Que às vezes precisa um aporte de investimento inicial, né? E a gente quer reduzir realmente essas distâncias e fornecer, isso é muito importante, você falou o que o parque pode fornecer. Fornecer o suporte jurídico de proteção de propriedade intelectual, muitas vezes, né? Para ajudar, por exemplo, a iniciar um pequeno empreendimento. Então, tudo isso aí está dentro do escopo do parque tecnológico. Não, bacana vocês explicarem isso. Só para pontuar aqui que para o desenvolvimento do INCT, né, serão mais de 13 milhões em recursos, né, e sendo que 5,8 são investidos pelo governo do estado por meio da FAPES. Por enquanto. Por enquanto. Eu já fui lá na FAPES pedir mais dinheiro. Olha aí. Vamos ver se... Não, tem que ser, se a gente fala... Quando você falou que a gente não tem bolsa, nós já estamos lá na FAPES, já conversando. A diferença do seu caso é que a ordem de grandeza de tudo que você faz é 1 a mais. Se eu peço 1, ele vai ter que pedir 10. Então, eu vou aproveitar esse gancho que vocês dizendo aqui, caminhando para o fim do nosso papo, mas... Como é que vocês veem a importância da FAPES para a conclusão desses 2 projetos de vocês, né? Como é que a FAPES aqui, a gente sabe que está sempre tentando ampliar seu portfólio, né? Trazendo novos editais, enfim, investindo em internacionalização, interiorização também, levando a pesquisa para o interior. Mas como vocês acham que teve a importância da FAPES para a conclusão do INCT, que foi aprovado agora, e do Parque Tecnológico também? Pode falar, professor. Eu tenho uma história mais longa, né? Então não, começa então que depois eu não acabo. Então não. Muito bem. Então assim, a FAPES é fundamental, né? Como eu acabei de mencionar, nós recebemos um aporte de 5,5 milhões, né? Através da FAPES, né? Da Mobilização Capixaba pela Inovação, né? Fora os projetos de pesquisa que nós rodamos lá dentro do IFES, que foram utilizados como bagagem na apresentação para a FINEP. Sim.
todo o histórico, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação do IFES, que a FAPES está presente aí desde muito tempo atrás, né? Então, basicamente, sem a FAPES não teríamos ido a lugar nenhum. Né? É fundamental que vocês estejam conosco. Importante, muito bom saber disso. Vou te contar uma história, eu adoro contar história. Pode ficar à vontade. Tem 21 anos agora, né? Fez 21 esse ano, eu estava na fase de 20 anos. 20 anos. Eu fiz parte do grupo de professores na UFS naquela época que fez pressão para que a FAPES fosse criada. Porque foi não a última, né, mas foi uma das últimas do Estado. Hoje a FAPES é protagonista no Estado do Espírito Santo. Eu estava com o pessoal da FAPESP semana passada brincando, falando para a FAPESP tomar cuidado. Porque a FAPES está vindo... Com força, né? Quando eu voltei de doutorado, em 2001, meu laboratório ainda era naquele prédio antigo, CT2, ele tinha um computador e a gente tinha zero expectativa de ter equipamento. A FAPES não existia ainda. Quando a FAPES foi criada, a gente foi aprovando projetos CNPq, o processo tradicional da academia, mas a FAPES começou a injetar dinheiro. No início, obviamente, pouco dinheiro, e o histórico de investimento da FAPES aumentou absurdamente. Claro. Né? Então, o nosso laboratório, não vou dizer que é totalmente dependente, mas ele é muito dependente do dinheiro da FAPES, porque a FAPES vem fazendo aportes em projetos PRODEM, PRONEC, que são projetos extremamente importantes para você nuclear. Participei de alguns projetos junto com o IFES, inclusive de nucleação também, que são bem interessantes. Então, sem FAP, né, vou tirar o ES do final, não tem desenvolvimento tecnológico. Foi o que o Douglas falou. Quem põe dinheiro para começar a iniciativa não é iniciativa privada. Não é. Em geral, é o Estado que fala assim, olha, é o que a China, por exemplo, faz. Eu coloco dinheiro onde eu acho que tem que dar algum resultado, e aí, a partir daí, você acaba... Esse dinheiro é uma semente. Tem até um programa da FAPES chamado Sementes. A partir disso, você vai criando outras estruturas. Então, a FAPES tem um papel fundamental. O que seria o Vale do Silício sem investimento estatal, né? Então, ninguém fala, né? Todo mundo acha que é só dinheiro. Grande parte. A Centelha, né? A FAPES tem um edital, inclusive, chamado Centelha, né? A Centelha vem, né, da estrutura estatal. Não tem jeito. Eu sempre observo, tem muitos anos que eu observo o que a China faz em termos de tecnologia. Assim, não a tecnologia, não pela maravilha da tecnologia, mas como o Estado está por trás. Existem algumas cidades na China que foram criadas para ser cidades tipo Vale do Silício. O maior exemplo que tem hoje é a fábrica de carros elétricos aí da Huawei na China, em que o Estado foi lá, colocou dinheiro, construiu estruturas, vários parques, prédios enormes, colocou dinheiro em empresa, né? Eles têm uma maneira diferente de fazer as coisas, mas fez com que essas empresas hoje se tornassem líderes mundiais. Demorou 20 anos, mas um país que quer crescer não pode fazer um plano de 5 anos. Seu projeto é de 5, mas você já tem plano para 10. O planejamento é para 10, maturidade em 10 anos. O nosso projeto é de 5, a gente tem um planejamento de 10 também. Eu acho curto. Para mim, em particular, 10 anos é minha expectativa de vida dentro da universidade, eu já estou na hora de sair. Mas no dia que eu completar a minha fase, provavelmente vai acontecer com você, é importante que tenha alguém que venha e vá levar isso. Por isso que eu sempre falo, não há projeto desse tipo aprovado pelo Douglas ou pelo Marcelo. É um grupo de pessoas grandes que trabalha e que vai, em geral, vai levar à frente. Essa é a diferença de se aprovar projeto nesse nível. Você precisa saber como trabalhar em equipe. E a FAPES ajuda muito, porque quando eu falo PRONEM e PRONEX, são 2 programas da FAPES, eles são programas para exercitar o trabalho em grupo. Muito legal essas histórias. Eu sou o propaganda da FAPES. Exatamente, vamos botar você lá. Mas é engraçado que eu fui num congresso recentemente e eu vi o mesmo comentário. Eu comentei de alguns financiamentos que a FAPES fazia. Eu não falo o nome da outra fundação, mas ela não fazia. E o pessoal, os pesquisadores ficaram assim, nossa, mas como que pode? Né? Um estado que... Porque eles têm a visão de que o Estado do Espírito Santo é pequeno. Exatamente. Só para fazer um pequeno comentário em cima do que o professor falou, teve um colega, um professor que está nos ajudando muito, o professor Yogi, né? Ele comentou que agora o fluxo eu acho que está ao contrário. O pessoal olha para o Espírito Santo e fala, como que não tem um parque tecnológico? Por exemplo, no nosso caso, como que não tem um parque tecnológico ainda no Espírito Santo? Né? Então, essa foi a pergunta que ele nos fez, né? Mostrando que o Espírito Santo agora está no cenário de destaque, né? Porque tem uma economia estabilizada, né? A gente teve agora no SX, né? Recebia muita gente de fora e realmente teve essa percepção. Eu lembro que estava num painel e o professor do Rio Grande, até da FRGS, né? Que é o Rio Grande do Sul, se não me engano, e ele falando que surpreendeu a quantidade de movimentação que está tendo aqui, de inovação, enfim, empresas de pesquisa, de empresas, exatamente. E ele declarou isso no painel lá, que estava muito surpreso com o que ele tinha encontrado aqui no SX, né, com o ecossistema todo científico capixaba. Não, e nesse ponto é muito importante as conexões que nós temos feito, né? Apesar de nós termos pessoas muito qualificadas aqui no Espírito Santo, pelo menos no tema parque tecnológico, como nós não tínhamos nenhum, nós tivemos que fazer conexão, por exemplo, a Fundação 7 nos ajudou bastante, né, nessa proposta.
Então, assim, conexões, buscar fora do Estado, né, as competências que muitas vezes podem complementar as nossas, né? Que já são exemplos que funcionam. Né? Funcionam. Verdade, gente, a gente está caminhando para o fim, poderia ficar aqui mais uma meia hora, que foi muito bom o papo, vocês esclareceram muita coisa, trouxeram coisas novas também. Então, agradecer, Douglas, agradecer. Se tiverem que fazer alguma propaganda agora de um Instagram, alguma coisa de mídia, que tem gente que vem aqui e deixa um Instagram para seguir. Essa é a hora. Espero que tenha. Pode falar. Vou aproveitar o tempinho só para fazer um agradecimento ao pessoal do Eletrotécnico Campos Vitória. Eu sou de lá, né, daqui do IFES de Campos Vitória. Você não é da Serra, não? Não, sou do Campos Vitória. E também os colegas Francisco Rapchan, Lucas Poubel, que compuseram a equipe comigo, né, que mandou a proposta, além do pessoal da Cidade da Inovação, né, o Wagner, enfim. Agradecer essa galera toda, porque como o professor mencionou, né, eu estou pegando o bastão, vamos assim dizer, de uma galera que está correndo tem tempo, né, e agora eu espero também entregar para outro lá na frente. Legal. Né, você acredita que o professor do Rapchan? É mesmo? Na graduação. Desde a graduação, lá no século passado, literalmente, que ele já tinha essa veia de buscar as coisas. Então, aí, quiser agradecer também alguém, passar aí um Instagram, alguma mídia aí que alguém pode seguir. Eu não vou agradecer a FAPES no podcast da FAPES. Já falaram muito bem aqui do Fomento. Mas é assim, a UFES também, eu preciso agradecer o apoio que a gente teve da reitoria. Eu costumo dizer que o reitor atual nosso é um dos... o reitor que olha para fora da universidade. Isso é uma coisa que era muito cobrada e agora está acontecendo. E tem feito a relação boa com isso, né? Restabelecendo a relação, que eu acho que é uma coisa importante. O Estado do Espírito Santo realmente está num momento muito oportuno. Né? A gente brinca dizendo que não quer que as pessoas descubram isso, que a gente não quer mais gente aqui no Estado, mas eu acho que é um momento importante. O Instagram chama in.photon. Bacana aí, ó. Tá. Quem quiser ficar por dentro de todas as novidades. Todas as novidades aí do INCT no Espírito Santo, só seguir essa mídia aí. Quer aproveitar, Douglas, também? Sim, é só procurar nas redes sociais, Parque Tecnológico Cidade da Inovação, né, que vai em qualquer meio social aí, o site também, e fazer uma menção que é importante também, né, o Segato levantou aí a bola, a questão da visão da reitoria, né, isso aí é fundamental. O Jadir, ele tem uma boa conexão com o governo do Estado, isso facilita muito, porque, como eu mencionei, o governo do Estado vai ser o maior patrocinador dessa ação, é inevitável, porque isso a literatura é assim, não é porque nós queremos, é porque a literatura é assim. Então, é fundamental. A estrutura administrativa do IFES evoluiu muito nos últimos anos, né? E tem facilitado criar conexões. Quantas cartas de apoio nós não conseguimos para enviar à FINEP? E isso é fundamental. Né? Isso vai não faz nada, né? Exatamente. É importante estar sempre todo mundo em conjunto, né? Avançando. Então, vou agradecer aqui novamente. Vamos encerrar. Siga a gente nas nossas mídias sociais, no Instagram, no nosso LinkedIn. Acesse o site também para ver todas as novidades que tem de editais. E no próximo episódio a gente está aqui de novo. Quem sabe com a Samantha aqui de novo, com a voz melhor. Então, até lá.